Glória a Deus. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelos nossos ouvintes, obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco, pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, pela comunhão com o teu Santo Espírito. Amado Senhor, abençoa os que estão sempre conosco, nos ouvindo, nos ajudando. Ó Deus, fala aos corações, dá graça, salva almas para o teu reino. Dá, meu Senhor, ao teu povo a graça para anunciar o Evangelho. Querido Senhor, te louvamos pelos nossos amados irmãos e ouvintes, nossos seguidores, nossos ajudadores. Deus fiel e todo-poderoso, guarda os teus servos, Pai. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e estamos na presença do nosso Senhor com a mesma graça de quando começamos o nosso trabalho de rádio há 32 anos. Programa Glória ao Justo, edição 1246, ano 25. Tendo em vista, a nossa programação foi crescendo gradualmente e nós estamos no ano 25 deste programa. O tema de hoje, a temática de hoje, a prática da perversidade. A perversidade tem crescido no mundo inteiro. A perversidade e a agressão são crescentes em todos os continentes. A perversidade está tomando corpo terrível. Esses dias, os rumores de uma terceira guerra, guerra nuclear, isto ou aquilo, porque a perversidade continua em alta. O nosso texto é o Salmo de número 7, versículos 11 a 17. Temos a palavra de Deus como regra para a nossa prática, como regra para a nossa orientação espiritual e também para a orientação dos nossos irmãos. Salmo de número 7, versículo 11. A leitura diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perversos e perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e fez bem fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Bendito Senhor, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em Tua Palavra Santa e agora suplicamos pelos nossos ouvintes, nossos seguidores, também pedimos, meu Senhor, por aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, a Tua igreja, nossos amados irmãos na cidade e no campo, homens e mulheres, jovens e adultos. Ó Senhor, abençoa e guarda os que estão sempre conosco, nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é preocupante a condição da sociedade nesses dias. Eu nasci e me criei no sítio.
Meu pai era um homem da cidade, mas faleceu cedo. Minha mãe casou-se com um homem do sítio, segundas núpcias, e nós fomos morar no Cerrado, no sítio, no meio da mata. Existia violência naquele lugar. Me lembro de velórios que eu participei, de pessoas assassinadas. Teve um que eu não tive coragem de ir. Era um adolescente que foi morto à paulada por outros adolescentes em família. Eram primos segundo grau, alguma coisa assim. E houve um senhor que eu gostava dele, eu gostava da família, eu me identificava muito com a família deles. E este senhor foi assassinado brutalmente por o pai e o filho, um pai e um filho lá que não se davam com ele, também eram familiares. E aquele senhor foi abatido ali. Esse eu fui ver, que eu tinha muita atenção com eles, eu gostava muito, tinha um bom relacionamento familiar conosco. Eu tinha um certo desenvolvimento de amizade com a família da esposa deles, do falecido. Os familiares dela, o pai, as irmãs, pessoal que frequentava a nossa igreja no sítio. Então, o campo violento nos dias da minha adolescência e juventude, e foi sempre assim. Foi sempre assim. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, porque é muito comum a gente ir, eu acho importantíssimo recorrer à Bíblia Sagrada para aprender e ensinar, nós vamos encontrar nas famílias dos servos de Deus o problema da violência. O rapto, o sequestro, a venda de pessoas, tráfico humano, na Bíblia Sagrada. Claro que nós vemos isto com uma visão diferenciada. Deus permitindo acontecer aquilo que aconteceu com José do Egito, vendido pelos próprios irmãos e outras coisas. Mas isto, apesar de haver um propósito divino nessas coisas, em algumas delas, mas são denúncias contra o caráter humano. Por isso, nosso tema, a prática da perversidade. Na leitura, meus amados irmãos, diz que Deus é um juiz justo. Deus é um juiz maravilhoso, um juiz justo. Deus se ira contra a injustiça, porque Ele é um juiz justo e Ele se ira, portanto, todos os dias. É a nossa felicidade estar vivo a manifestação da grandeza de Deus no que se chama de longanimidade, compaixão, misericórdia, porque pela nossa atividade, pela nossa atitude, pelas nossas tomadas de decisões, pelos nossos atos, nossos feitos, nós não teríamos vida próspera, nós não teríamos vida preservada, nós não teríamos nossas famílias ao nosso lado, aqui. Não, porque nós teríamos sim, sofreríamos sim as consequências das nossas muitas escolhas erradas. O salmista tem absoluto conhecimento de Deus e ele diz: Deus é um juiz justo e por isso se ira todos os dias. Contra quem? Contra a injustiça, contra a maldade, contra a corrupção dos sentidos, contra a violência. No versículo de número 12 diz: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Deus está armado sempre. É Ele, o Senhor da vida, simplesmente corta o fio da existência. É muito prático.
Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. O salmista não tinha esta revelação toda de Deus e ele coloca só em evidência a possibilidade do ímpio ser eliminado de uma forma brusca por causa da sua escolha. Deus afiando a sua espada, o ímpio está liquidado. E ele usa aqui a linguagem das armas da época, no versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Espada é um dos instrumentos que o homem usa há milênios. E as armas de fogo são mais recentes. Mas o homem desenvolveu o arco e flecha. Então, a flecha inflamada era a arma com fogo amarrado, com a chama. E o arco entesado na linguagem dele aqui, aparelhado, pronto para ação de liberar a flecha. Bom, a linguagem do Salmo em relação às práticas antigas de soldados, caçadores e outras atividades que envolvia a captura de animais e pessoas. No versículo 13 ele diz: E já preparou as armas mortais. Está preparado. Deus tem, apesar da linguagem aqui ser uma linguagem de guerra, uma linguagem bélica, uma linguagem que fala de armas comuns, Deus não precisa disto, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da minha vida e é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nenhum será independente de Deus. Agora, por que o ímpio faz tanta perversidade e ainda continua bem? A longanimidade. A longanimidade. O ímpio faz o mal e Deus dá oportunidade para ele corrigir o mal que fez. No versículo 14 diz: Eis que esse está com dores de perversidade. O ímpio, ele não sossega sem fazer o mal. O ímpio, o verdadeiro ímpio, violento, ele não sossega sem fazer o mal. Não se sente bem sem fazer o mal. Ele se prepara, premedita, ele insulta, ele cria problemas. O ímpio cria problema, vai para uma festa e cria problema na festa. O ímpio está numa área de lazer, num balneário, numa praia, num clube, o ímpio cria problemas ali. Porque muitas vezes o ímpio vai decidido. Ele sente necessidade na sua mente ímpia para fazer impiedade. Nesta linguagem do Salmo, diz que ele sente dores de perversidade. É uma linguagem equivalente. Assim como a mulher sente dores de parto para dar à luz, para dar vida, o ímpio sente dores de perversidade para tirar a vida. Assim como a mulher sente dores de parto e sente a alegria, a felicidade, a recompensa pelo seu sofrimento maternal, quando nasce a criança, quando o prazer maternal, o prazer de ter o seu filho, a sua filha, faz ela esquecer o seu sofrimento,
faz ela esquecer a provação do período da concepção. O ímpio, na sua impiedade, ele não se sente bem quando ele tem fama de valente, quando ele tem fama de cara que se garante, quando ele é conhecido, ele quer impor moral, impor medo, ele quer que as pessoas respeitem ele pelo medo, não pela dignidade que ele tenha, não pelo serviço que ele preste à sociedade, não pelo nome que ele possa ter naquele meio social. Ele quer se impor pela força. Eu conheci isto na minha infância. Na minha infância eu conheci isto. Morou perto da nossa casa um homem tido como valente. Era tido como valente. Só andava armado. Na época não tinha Quer dizer, existia menos violência do que hoje. Existia mais facilidade em se adquirir armas. Mas acontece que ele usava a arma para intimidar. Ele usava a arma para intimidar. Conheci um, eu era bem pequeno. Conheci um que tinha um comércio e tinha uma arma. E naqueles idos anos, muitas vezes ele emprestava a arma dele para os militares destacados ali, porque existia poucas armas e o militar ia para uma festa, ia para um lugar, se deslocava e levava a arma daquele senhor. Lembro bem, não me lembro bem da fisionomia, mas lembro bem do nome dele. E parece que estou vendo a rua, a casa onde ele morava. Bom, o ímpio se arma para intimidar. O ímpio se prepara para fazer o mal. O ímpio sente dores de perversidade. Ele se impõe pela força. A palavra de Deus reconhece a qualidade e qualificação do justo e conhece também a ação do ímpio. Aqui no versículo 14 diz que ele sente dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. O ímpio mente brincando. O ímpio mente por brincadeira, brinca de mentir e mente brincando. O versículo 15 avalia o destino do ímpio. Diz que ele cavou um poço, cavou bem fundo, mas ele mesmo caiu dentro. Ele cavou um poço e não pôde sair. Mas com quantos acontece isto? Eu vi um homem bem jovem, apostando para beber quem era mais seguro, quem bebia mais, quem conseguia ingerir mais bebidas destiladas e tal. Resultado, menos de 30 anos, 4 comas alcoólicos. E contava rindo como era que ele se sentia, porque o ímpio cava a sua própria cova. O ímpio cava bem fundo, preparando para o outro, mas ele mesmo cai, porque ele sente dores de perversidade. E ele semeia a perversidade. E quem semeia qualquer tipo de semente vai colher o fruto do que semeou.
é a palavra de Deus. Esta palavra não é do homem nem volta vazia. Toda palavra de Deus tem função, tem razão de ser. No versículo diz, o versículo 7, aliás, 16 diz: a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência partirá o seu crânio. É uma tradução livre que eu faço. E a sua violência descerá sobre a sua mioleira. A sua mioleira, a caixa craniana. Todo mundo sabe que popularmente chamamos o cérebro de miolos. A obra dele cai na cabeça dele, quebra sua própria caixa craniana, sua mioleira. E no final aqui o salmista diz: eu, ignorando tudo isto, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, porque ele é justo e ele abomina quem sente dores de perversidade. Ele abomina o perverso, o que semeia contenda, o que faz o mal. Deus abomina. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Meus queridos irmãos, sempre, sempre, sempre a sociedade esteve assim dividida. Os ímpios e os justos. Obviamente, o número de justos foi sempre pequeno. Porque o justo é aquele que recebe de Deus a capacidade de renunciar, de negar a si mesmo. Ou seja, o justo não dá razão ao seu pensamento. O justo não dá vazão ao seu sentimento. O justo evita qualquer coisa que o tire da presença de Deus, enquanto o ímpio sente dores de perversidade, não tem temor de Deus diante dos seus olhos e faz o que acha que deve fazer. O ímpio perece, caindo na cova que fez. Que Deus tenha misericórdia e possa usar esta palavra santa que pregamos e deixamos gravada para gerações, que possa ter efeito na vida de alguém. E hoje a nossa intercessão, meus amados irmãos, a família da nossa querida irmã Francisca Monteiro da Silva. Eu conheço essa irmã há cerca de 25 anos. Foi muito interessante como a gente se conheceu. Um filho dela fez um contato comigo na primeira emissora que eu trabalhei nos anos 90. E eu fui lá buscar uma oferta que ele oferecia e conheci a família. E conheci ele, a esposa, os filhos e a mãezinha dele, que se tornou minha querida irmã Francisca Monteiro da Silva. E eu louvo a Deus pela vida dos meus amados irmãos. Então, orar por ela e pela sua família. Quando eu a conheci, a mãe dela estava com a idade que ela tem hoje, acredito. E a mãe dela morreu com mais de 105, 106 ou 107 anos. Mais de um século de vida. E ela está muito bem, rodeada de filhos e filhas e netos. A família grande e organizada. Então, orar pela irmã Francisca, orar pelas suas filhas, a Lúcia, a Cristina, a Maria Ferreira, e orar pelo Santiago. E todos os filhos dela, filhos e filhas, têm seus lares, suas esposas, esposos, filhos, netos. É uma família grande. E nós vamos apresentar ao Senhor, principalmente pela minha atenção e cuidado com os idosos,
intercedei pela irmã Francisca. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concedeu. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, as criancinhas na tua igreja, a juventude, as senhoras, os senhores. Abençoa, meu Senhor, os teus obreiros, cada ministro do Evangelho. Abençoa, meu Senhor, os idosos, toma em tuas santas mãos. Guarda, meu Senhor, a tua igreja. Também suplicamos a ti, Senhor, e apresentamos especialmente a irmã Francisca Monteiro, Senhor, e a sua família. Guarda, Senhor, a irmã Francisca. Guarda a Cristina, Maria Ferreira. Guarda a Lúcia, guarda o Santiago. Guarda, meu Senhor, os filhos, filhas, netos e netas. Guarda, Senhor, cada membro desta família. Opera, meu Senhor, na vida deles, estendendo sobre eles a tua mão direita, com copiosas bênçãos dos altos céus. Amado Pai, ouve a nossa oração, este memorial da oração. Abençoa e guarda cada membro da tua igreja, cada congregado, os teus servos, Pai, que estão sempre conosco. Nossos ajudadores e intercessores. Estenda, Senhor, as tuas mãos santas sobre a igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.